Olá pessoal, meu nome é Bruno Martinelli Scrignoli, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e esse é o canal do Tribuna da Defesa no YouTube. O Tribuna da Defesa é um projeto que eu e meu querido amigo Fábio Jacinto Sorge, que é defensor público em Jundiaí, montamos para a discussão de casos criminais. A gente pretende também fazer uma análise jurídica de casos concretos, a gente pretende fazer uma análise de livros, a gente pretende trazer convidados que atuam na área criminal e a gente pretende também discutir sempre direito penal, processo penal, criminologia, filosofia, literatura, ou seja, o universo que envolve essa atuação no direito criminal como um todo. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um caso em que eu trabalhei no plantão judiciário que me chamou muito a atenção por uma coisa que eu penso que tem que ser muito importante, que é o rigor que se deve ter em relação aos laudos criminais, aos laudos que de fato sustentam muitas vezes a materialidade de um crime. Vejam só, a história basicamente, né, que se contava no auto de prisão em flagrante, é que em uma determinada cidade da região de Campinas, policiais militares fazendo patrulhamento de rotina avistaram um indivíduo que estaria em cima de uma casa. Ele ficaria lá em cima da casa, eles avistaram isso como uma conduta suspeita, fizeram um cerco. A hora que esse cerco foi feito, eles subiram no telhado, a pessoa desceu, tentou entrar numa casa e a partir disso ela foi presa. A hora que ela foi presa, segundo os policiais, ela estaria com um saquinho com 4 tipos de drogas diferentes. Eles rolaram como maconha, crack, ice, essas 3 basicamente, na verdade. E deram a voz de flagrante para esse sujeito e em 24 horas ele passou pela audiência de custódia, no qual estava de plantão. O Ministério Público pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva e eu solicitei o relaxamento do auto de prisão em flagrante. Por quê? Bom, basicamente, aí sendo bastante simples, a prisão preventiva envolve sempre assim, requisitos, fundamentos e pressupostos. Não vou adentrar especificamente em cada um nesse vídeo, mas basicamente o pressuposto para você autuar alguém em flagrante em tráfico de drogas é você atestar com certeza absoluta, ainda que no momento inicial, mas porque aqui existe a prova da materialidade que precisa sustentar uma prisão preventiva, que também precisa, que é o mesmo pressuposto que se tem quando a gente acusa, né? Quando uma pessoa é acusada da prática de tráfico de drogas, a certeza da materialidade de que de fato ele estava na posse de drogas é um requisito essencial. E aqui, quando a gente fala de materialidade no crime de tráfico, o que a gente está dizendo é que deve haver, naquelas substâncias que a pessoa porta, os princípios ativos que hoje se encontram na portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A Lei de Drogas estabelece que drogas é tudo aquilo que causa dependência química e a criminalização é quando você porta uma substância dessa sem autorização legal. E enquanto a legislação não descrever exatamente qual é a droga, a remissão é feita à portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Bom, e o que essa portaria diz? Que quando a gente fala de maconha, a rigor, isso não é o conceito que está lá. A descrição que está nessa portaria é o tetrahidrocannabinol para maconha. Quando popularmente se fala de crack, o que está na portaria como proibido, né, substância de uso controlado ou substância mesmo proibida, é a cocaína. E quando se fala popularmente de ice, o que se tem ali é a metanfetamina. Então, o que é necessário para que haja uma autuação em flagrante e, obviamente, também para que haja o pressuposto para a decretação da prisão preventiva em relação ao tráfico de drogas? Que os princípios ativos relacionados a essas substâncias, na maconha, o tetrahidrocannabinol, no crack, a cocaína, e no ice, a metanfetamina, uma análise pericial que possa, né, eficazmente detectar a presença dessas substâncias. Nesse caso, digamos, os próprios policiais que fizeram a apreensão foram os responsáveis por fazer a perícia. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas diz que, de fato, esse laudo preliminar precisa ser feito por perito oficial, mas que na falta dele, por pessoa idônea. O que a jurisprudência interpreta normalmente que precisa ser feito por pessoa pelo menos com nível superior e especialização nessa área, né?
Ali, no caso, nem se tem prova de que os policiais têm curso superior, mas não importa. O fato é que o que se espera minimamente é que exista um teste químico que ateste, né, o princípio ativo constante na portaria. O problema é que os policiais não fizeram nenhum tipo de teste químico, ainda que precário. O que eles fizeram foram constatar, na visão deles, que segundo, através dos sentidos, né, então visão e olfato, eles dizem, segundo o aspecto e o odor, o que a gente aprendeu assemelha-se, não posso dizer inequivocamente que é, mas assemelha-se a essas substâncias que eles descreveram como maconha, crack e ice, ou seja, deram até os nomes vulgares, mas não os princípios ativos. E o que eu disse, basicamente, é que na ausência de um teste químico minimamente preciso, não seria possível atestar a materialidade, porque o que se tem é a necessidade de uma certeza acerca do princípio ativo que deve ali constar. E aí eu até peticionei no processo, né, 2 decisões do STJ da 5ª turma, especificamente, uma no agravo regimental, no agravo em RESP 2.785.277, e outra no agravo regimental no HC 686.897. E basicamente o que elas dizem? Ali eles estão tratando de uma outra coisa, mas que eu estabeleci como uma analogia. Eles dizem assim, olha, a lei de drogas estabelece que para você denunciar alguém, acusar alguém e inclusive, né, decretar preventiva, você teria que ter uma análise pericial provisória por um perito oficial, né? E para você condenar alguém, você precisaria, em tese, de 2 peritos, né, com metodologia aperfeiçoada, ou seja, aquela metodologia precária que você tem no auto de constatação é uma coisa que você faz na hora ali, na rua ou na delegacia. Outra coisa é você fazer um teste químico mais aperfeiçoado, já no Instituto de Criminalística, com uma metodologia mais aperfeiçoada. E aí o que acontece? O código fala, portanto, a lei de drogas fala, portanto, que você precisa ter uma metodologia aperfeiçoada e 2 peritos ao invés de 1 para condenar. Mas a jurisprudência tem admitido a existência de um único perito ou a metodologia que se tem, ainda que precária, um pouco mais precária, no auto de constatação preliminar, que é o primeiro laudo, se você tiver uma garantia precisa de que os testes químicos levem à conclusão de que o princípio ativo esteja presente. Então diz assim, olha, você não precisa da mesma metodologia aperfeiçoada que a lei exige, desde que aquele um perito e a metodologia que ele coloque seja suficiente para testar a existência do princípio ativo previsto na portaria. O que eu quis dizer, então, fazendo analogia? Eu disse assim, que a existência de princípio ativo, seja para condenar, seja para prender, seja para acusar, é um paradigma necessário sempre. Ou seja, você não pode abrir mão para que os sentidos, então o aspecto visual ou o odor sejam suficientes para detectar, porque como eu já peguei um caso em que de fato foi essa a constatação que tinha, né? E na hora do teste definitivo químico não houve detecção de nenhuma substância ali presente, no caso concreto, ou seja, o cara estava vendendo gato por lebre a terceiros, né? Eu aleguei isso para o juiz, mas o juiz disse que a probabilidade é enorme de ser drogas, a despeito disso não ser de fato inequivocamente aferido através do visual e do olfativo, e que em toda a experiência dele, de muitos anos de magistratura, apenas uma única vez houve essa falha. E aí eu sempre pensei, eu também, juntando com a minha, são 2. Mas o que eu acho que é o seguinte, o que eu acho que é o principal ali, a gente não pode abrir mão de exigências legais sob pena de que o afrouxamento de uma agora leve ao afrouxamento de outra depois, o afrouxamento de outra depois, que é o que acaba acontecendo quando se dispensa a formalidade, principalmente quando essa formalidade implica contenção do exercício do poder punitivo, que muitas vezes se dá de maneira arbitrária. E
Eu aleguei tudo isso, o magistrado fez uma série de considerações elogiosas, tal, mas acabou decretando a preventiva. Mas eu queria atentar, portanto, para o fato de que, não havendo aquilo que a lei exige, que é, para a materialidade dos crimes de tráfico, o teste químico, que muitas vezes, provisoriamente, é o teste colorimétrico, e muitas vezes, de maneira definitiva, mais aperfeiçoada, é o teste de cromatografia em camada delgada. Ainda que você não tenha um teste aperfeiçoado, algum teste químico suficiente para testar com uma razoável grau de probabilidade, quase certeza, mas pelo menos um razoável grau de probabilidade, a existência do princípio ativo, é isso que precisa ter para prender, para acusar e para, no fim, condenar, né, uma pessoa. Eu fico por aqui, eu agradeço vocês estando aí assistindo. Eu fico super feliz com comentários e com perguntas. Eu vou me esforçar para responder todas que tiverem por aqui. E peço para que vocês também se inscrevam no nosso canal no Instagram, no Tribuna da Defesa _oficial, e que a gente possa conversar por lá, e fiquem atentos para novos vídeos e os cursos que em breve nós vamos lançar sobre Tribunal do Júri, sobre formação criminal e uma série de outros. Muito obrigado.